Está no ar mais um programa O Cristão e a Cidadania. Esse programa que tem por finalidade esclarecer a vocês direitos e deveres do cidadão. Aquilo que realmente você deve ao Estado, as suas obrigações, e aquilo que o Estado deve a você. Além de trazermos uma palavra de Deus, de orientação para a sua vida, uma palavra de oração para conforto das nossas almas. Hoje nós temos aqui a presença do pastor Abigail Carlos de Almeida, um dos grandes líderes das Assembleias de Deus do Brasil, e que tem dedicado a sua vida há longos e longos anos na divulgação do Evangelho, na pregação da palavra e também no crescimento no sentido material da Igreja do Brasil. Então eu quero cumprimentar a pastora Abigail, ao irmão, com a gloriosa paz do Senhor, e dizer que é um privilégio muito grande para mim e para todos os telespectadores ter o privilégio de ter o Senhor conosco aqui, compartilhando das suas experiências e da sua vida ministerial. A paz do Senhor. Paz do Senhor, bispo. É um privilégio estar aqui ao lado do Senhor, como companheiro, como amigo já de longas datas, amigo de dormir em cima dos folhas de banana naquelas paradas ao norte. E hoje é uma honra para mim estar ao lado do senhor como segundo vice-presidente da mesa da Convenção Nacional. É um privilégio estar também nesse programa do Cristão e a Cidadania. Isso vem a tempo e a hora. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, pastor Miguel. Eu que agradeço a sua presença e eu sei das limitações, também a sua questão de saúde, que o senhor passou agora por alguns momentos difíceis, mas pela misericórdia de Deus, Deus abençoou, prorrogando a sua vida entre nós e para que nós possamos tê-lo por muitos e muitos anos ainda. Amém. Pelo que o senhor representa para o evangelismo brasileiro. A história do evangelismo dessa nação, sem a sua presença, sem o seu nome, não está completa. Portanto, o senhor pode até nem pensar nisso, mas o senhor não sabe quanto o senhor foi e é importante para o segmento evangélico brasileiro. Agora, pastora Abigail, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco das suas experiências, do trabalho, da história das igrejas do Brasil, principalmente as Assembleias de Deus, que é o segmento que eu e o senhor pertencemos e representamos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ata de 1943, da abertura do trabalho no estado de Goiás. 43 está com quantos anos, pastor Luiz? 69, né? 60? Quase 70 anos. Quase 70 anos da Assembleia de Deus do estado de Goiás. Quase 70 anos. Tem mais de 70, que esta ata que foi lavrada nessa época. Nessa época, né? Então eu queria que o senhor contasse um pouco aí da história da igreja. Esta ata que você vê está em mão foi lavrada pelo meu avô, José Vargas, inclusive era primo de Getúlio Vargas, meu avô, José Batista Vargas. Ele foi o secretário dessa primeira ata quando fundou o trabalho em Anápolis, onde converteu os meus familiares, família Vargas, família Almeida, que eram meus pais. E nessa época foi fundado esse trabalho ligado à Madureira. Já Antônio Moreira já estava agora como pastor, já tinha sido consagrado a pastor, e já dirigia em Anápolis também. O dito Antônio Moreira, que veio para trabalhar de pedreiro em Goiânia. Agora, ele na época ele era diácono, mas aí já era pastor, quando fundou esse trabalho de Anápolis. Aí está a assinatura, então, dos meus pais, dos meus tios, a família Vargas, a família Almeida, está aí nesta ata contendo esse trabalho. Porque em 1942, antes que foi lavrada essa ata... Está aqui a assinatura? Aqui, isso, exatamente. Antônio Inácio de Freitas. Exato, Gomercino, meu tio. Gomercino, Batista, o Batista Vargas. É meu tio, né? Irmão de minha mãe. Ana Maria de Freitas. A esposa do Antônio Inácio de Freitas. A esposa do Antônio Inácio de Freitas. O Antônio Inácio ainda vive entre nós, ainda vive. Então, em 1900 eu vou deixar com a cópia da ata aí, dessa ata. Em 1942, foi também de Madureira para Anápolis, com o objetivo de abrir o trabalho, uma jovem
chamado Matildes. Essa moça tocava Isso muito... o trabalho já estava instalado em Goiânia. Já está instalado em Goiânia, isso foi para Brinhanápolis. Essa Matilde era uma jovem, ela tocava muito bem acordeon. E lá chegando ela tocava e cantava o hino, dizia Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Foi quando converteu os meus pais, foi no dia 19 de agosto de 1942. Isso em Anápolis. Isso em Anápolis. Foi quando iniciou os trabalhos de Anápolis, tudo ligado de Madureira. Naquela Pastor época. Divino também era dessa época, mas ele não estava no dia dessa reunião aqui. Bom Divino Gonçalves era da igreja presbiteriana. Quando estava orando na casa de Geraldo Batista Vargas, inclusive aí está a assinatura dele, ele, ouvindo aquele movimento de batismo com o Espírito Santo, ele era crente da presbiteriana, mas fumava. E ele jogou de fora, naquela hora, todos os artifícios de fumar, jogou numa gruta e ajoelhou e recebeu o batismo do Espírito Santo também. Isso em fim de agosto de 42. Foi 19 de agosto, foi a conversão dele e do pastor Albino, que eram jovens, ambos eram jovens. Bom Divino era boiadeiro. E quando ele se converteu, ele é uma pessoa muito inteligente, o pastor Divino, foi muito inteligente. Irmão Souza veio enviado também de Madureira para Goiânia. E lá, um dia, Deus fala com o irmão Souza, ele mesmo profetizava para ele. Aqui, a assinatura dele está aqui, do Souza. Então, tá. Servo, vai em Anápolis, lá tem um servo para te ajudar. Ele tinha a intenção de levar um obreiro para Nazário. Nazário é uma cidadezinha bem pequena. Nazário é a cidade também hoje, só querendo dizer, uma boa cidade, né? É uma boa cidade, uma cidade interior. Mas naquele tempo... Era pequenina. Pequeno. E ele veio sem saber aonde, em Anápolis. Lá chegando, procurou a casa do meu avô, José Batista Vargas, e lá estava o irmão Divino Gonçalves, calçado, com as perneirinhas que usava naquela época, com boiadeiro. Então, alcancei isso. Esse povo de hoje, o povo jovem, vocês aí, não alcançaram o negócio da peneira, não. A peneira era uma bota que a gente entrava com ela assim, não é? É, exato. E os gaúchos usam, até hoje ainda usam. Os gaúchos ainda usam até hoje. Lá na Como o seu avô, era lá do sul, daquela região lá do Getúlio Vargas, daquele povo lá do sul. Descendente de gaúcho. Descendente lá, de gaúcho. Rio Grande do Sul. Então, esse uso era normal. Era sim. O chimarrão. Então, quando o irmão Souza chega na casa do meu avô em Anápolis, perto da estação ferroviária, que hoje não existe essa estação lá mais, tiraram os trilhos, afastaram mais, lá estava o irmão Divino e ele profetiza outra vez, servo, eis aí o homem que eu mandei você atrás dele, é este frente, que era o irmão Divino, novo convertido. Aí o irmão Divino era boiadeiro, tinha lá uma boiada para vender. O que ele fez? Ele aceitou o convite, passou da casa do pai dele, chamado Atanásio Gonçalo Boaventura, e entregou o rebanho bovino para o Atanásio vender, e ele já prosseguiu junto com o irmão Souza para Goiânia. Na pregação do Evangelho. Para a pregação do Evangelho. E isso tudo pela fé. Pela fé. Naquele tempo não havia igreja. Nós estamos aqui na história do evangelismo brasileiro, trazendo um dos pioneiros aqui. É um privilégio que você está tendo. Pastor Abigail é um dos pioneiros. Ele está contando a história das Assembleias de Deus no estado de Goiás. Como esta igreja cresceu no estado de Goiás e hoje é um dos maiores movimentos evangelísticos do mundo. Aqui está um do grande líder de Deus que está contando, passando a história. E aí, então, o irmão Divino entrou. Entrou. Chegando em Goiânia, a intenção do irmão Souza era levar ele para Nazário, como de fato. Chegando em Nazário, lá tinha 3 famílias crentes, mas não tinha igreja. Eles repousaram naquela casa. Coincidentemente, vem um irmão lá de Samambaia, uma fazenda, município de Aurilândia, na época era Santa Luzia. Esse irmão, coincidentemente, hospedou, é da igreja presbiteriana. Eu fui aí por alguns tempos atrás e passei por Nazário, por esse lugar que o senhor faz pela Samambaia, que fica do lado de quem vai para Iporá. Era a fazenda do irmão chamado... Era uma fazenda naquele tempo, fazenda né? do irmão chamado Manuel Silvestre. Lá tinha uma grande igreja presbiteriana. Então, o irmão Divino, lá nessa casa, em Nazário, quando chega lá à noite, chega um irmão contando uma revelação que ele tivera, que lá em Samambaia sobrevoava um grupo de pombos de cor branca sobre a fazenda, onde exatamente era a igreja presbiteriana.
Quando ele contava a revelação, Mão Souza gritou outra vez na profecia: ei, servo, não é aqui o seu lugar, é lá nesse lugar. E ele foi mais 3 dias de jornada, de Nazaré até a Samambaia, a fazenda Naquele Samambaia. tempo, a pé ou de bicicleta? Não, ou a cavalo? Era cavalo. Carroceria de caminhão, foi de bicicleta, foi parte de pé, foi até que chegou a 3 dias de Nazaré. Hoje, a jornada que se faz com 1 hora de prazo. Mas naquela época foi 3 dias. Lá chegando em Samambaia, ele ficou por ali, mas como pentecostal, ele não foi recebido, porque o povo era presbiteriano. E até que um dia uma mulher adoece, e entre elas lá das crentes, e já na hora da morte, chama o irmão divino para orar. O irmão divino orou e Jesus curou a irmã na hora. E aí converteu toda a igreja presbiteriana em Assembleia de Deus. Foi a nossa sede na década de 50, no ano de 1950. Lá foi a nossa sede. Hoje está com nossa 62 anos. Então, este é um dos trabalhos realizados no estado de Goiás. E aí foi 2 trabalhos de trabalho. Um de Goiânia, que prosseguiu pelo lado do Mato Grosso goiano, e a outra parte de Anápolis prosseguiu com direção a Belém, Brasília. Quando também se falava na Belém, Brasília, que naquele tempo era um projeto praticamente, era, né? Um projeto, e exato. era praticamente estrada de terra batida, né? Exato. Quando surgiu uma colônia na região de Séries, que foi uma região de colônia, lá foi aberto um trabalho com muitos crentes que foram de Anápolis, de Goiânia, com o objetivo de pegar o seu quinhão de terra. E lá surgiu um irmão chamado Manuel Marçal, de cor morena também. Ele desceu de bicicleta com direção a Gurupi, naquela estrada de chão, de cascalho, não era ainda Belém, Brasília. E a bicicleta do irmão Manuel Marçal acabou a cama de ar. Primeiro, não tinha onde comprar a cama de ar. Também ele não tinha dinheiro para comprar, mesmo que tivesse a cama de ar para comprar. O que que ele fez? Ele encheu o pneu da bicicleta de capim Mumbeca, um capim do campo, e trapos de pano. Esses são os pregadores do Evangelho que chegou a você, que nos ouve agora. Essas histórias que você não conhece. É a história das igrejas no Brasil, do evangelismo no Brasil. Você hoje está tendo um privilégio que poucos têm, de ouvir daqueles que viveram essa história. Então, o Manuel Marçal chegou até Gurupi e abriu o trabalho, tudo por Madureira, que é só até Gurupi. De Gurupi para diante era um trabalho ligado ao SETA, sabia, de evangelização dos rios Tocantins e Araguaia. Foi aberto por outro canal de trabalho. Conheci muito. Conheceu foi também. Foi um trabalho aberto lá por Belém, do Pará, por o povo de lá daquela região, né? Hoje Gurupi é uma grande cidade, já no estado do Tocantins, dividiu o estado de Goiás, e lá ficou a cidade do Sul. Hoje uma grande cidade com suas várias faculdades lá em Gurupi, e vários grupos, vários cursos que ali tem em Gurupi. Hoje é uma grande cidade. Grande cidade. Então, foi as 2 linhas de trabalho que surgiu. Uma foi por Anápolis, canal Belém, Brasília. E a de Goiânia com direção ao Mato Grosso goiano, que o irmão divino chegou em Porá, naquela época chamava Itajubá, e lá achou um irmão, um farmacêutico chamado Valdemar. Esse irmão Valdemar tinha muita fé, ele designou ele para abrir o trabalho lá na cidade de Aragarças, que é lá na divisa do Mato Grosso. Na divisa já com o Rio Araguaia. Com a Rio Araguaia. Divisa com o Araguaia. Como ele está Aragarças do lado de cá, do Rio, e Barra do Garça, já em Mato Grosso, do outro lado, Mato Grosso, né? Ele atravessou o rio e abriu também um trabalho em Barra do Garças, que hoje Mato Grosso é uma grande convenção também, do trabalho que nasceu de Goiás. Pastor Miguel, segura um pouquinho aí que o pessoal está dizendo que a gente vai ter que tomar uma águazinha para nós voltar para o segundo bloco. Nós vamos tomar uma água, você não saia daí, por favor. Não saia daí não. Segura aí, porque nós vamos tomar uma água, 1 minuto só, e já estaremos de volta. Um beijo no seu coração, meu pai. O senhor sabe que eu lhe amo muito, lhe respeito muito. E é tão bom vê-lo com esse dinamismo, a sua força, não é? E essa vontade de fazer a conscientização do nosso povo sobre a importância do exercício legítimo da cidadania. Isso nos dá um ânimo, nos dá um fôlego, nos dá uma vontade imensa de continuar esse projeto que nasceu no seu coração. Cristão e a Cidadania nasceu num programa de rádio que ele fazia todos os dias
no rádio AM nosso lá. Depois foi para a televisão, depois ele veio a Brasília, não é? E agora retorna o Cristão e a Cidadania. Que bom, meu pai. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, com toda a sorte e bênção. Peço a sua bênção. Deus abençoe. Parabenizar o nosso bispo, Manuel Ferreira, com esse programa de alta relevância, o Cristão e a Cidadania, hoje em rede nacional. Eu sei que Deus fará acontecer muito por a sua pessoa, o nosso bispo Manuel Ferreira. Deus abençoe. Muito bem, a nossa alegria é grande estar participando desse programa uma vez mais. Um programa que veio exatamente para preencher uma lacuna. Quando um homem, um grande líder, uma pessoa madura, experiente, que tem uma experiência com Deus, uma vivência na palavra de Deus muito forte e que hoje vem contribuir com as pessoas que estão assistindo esse programa. O nosso bispo Manuel Ferreira foi muito feliz quando ele se dispôs, além de muitas atribuições, de uma jornada muito longa de trabalho, ainda a emprestar o seu prestígio, o seu nome, a sua mensagem, o seu ministério, para através desse programa abençoar famílias, abençoar pessoas, abençoar a nação brasileira. Continue aí firme nesse programa, porque certamente Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Essa notícia ela é muito importante desse programa em rede de televisão, pois o nosso ministério, as Assembleias de Deus, do modo geral, eu penso que nós perdemos muito espaço na questão da comunicação, principalmente da televisão. E com isso, o nosso bispo praticamente está saindo aí na frente, né? Nessa questão, nesse quesito, e isso nos honra muito. O bispo é um homem que tem uma bagagem tanto política como religiosa muito grande. Ele é, na verdade, um sábio e um dos mais homens preparados para liderar um programa de TV do punho que ele está pretendendo, e temos certeza que o Brasil e todos aqueles que vão assistir, participar, vão se sentir muito honrados, porque a visão do bispo é a cidadania e também o fortalecimento da igreja no Brasil e no mundo. O Cristão e a Cidadania é uma conquista recente. Nós, crentes, fomos ensinados de que a política não devia ser assunto de igreja, porque ela traz paixões e as paixões trazem divisões e nós tínhamos que lutar pela unidade. Depois verificamos que a política precisa da fé, precisa dos homens de Deus participarem dela, que o cristão, a cidadania, a política seja assim assunto e é dos mais espirituais na vida de cada uma das nossas igrejas. E uma satisfação também me dirigir aos nossos ouvintes, aos nossos caros telespectadores do programa Cristão e a Cidadania. Um abraço a todos os nossos telespectadores e um abraço ao meu pai, que eu não diria que é o meu ídolo, mas é a minha inspiração. O ídolo é uma palavra que é mal usada ainda, não é? Mas é a minha inspiração, a minha vida, o amor da minha vida, é tudo. Um beijo muito grande, Deus lhe abençoe, lhe amo. Uma alegria que nós estamos aqui no programa Cristão e a Cidadania, apresentado pelo nosso grande líder nacional, Bispo Manuel Ferreira. E é bom perceber que o bispo ele tem dado a demonstração, um exemplo, né, de garra, de perseverança e passado a mensagem a todos os seus liderados de todo o país, que ele está convicto e continua firme no propósito da missão que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue renovando a sua força, bispo. Que Deus continue dando ao senhor graça, né, essa mesma unção, para que o senhor continue com esse pulso firme, sendo aí um grande líder do nosso Ministério de Madureira. Parabéns pelo abençoado programa que tem alcançado tantos corações, trazendo vida e uma orientação sábia a todo o nosso país. Deus abençoe. Estamos de volta com o programa O Cristão e a Cidadania, hoje tendo o grande privilégio de ter aqui um dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Abigail Carlos de Almeida, que é o segundo vice-presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil e é o presidente da Junta Conciliadora das Assembleias de Deus no estado de Goiás. Pastor Abigail, é um privilégio muito grande ouvir o senhor contando a história
da igreja nesse estado, e inclusive o seu trabalho também junto a esses pioneiros, né? Hoje, já em Goiás, sob a sua presidência, o seu ministério já conta hoje, só agora nessas últimas eleições, elegeram um bom número de vereadores, prefeitos, né? Bispo, no princípio das Assembleias de Deus, nós éramos proibidos em falar em políticos, que era pecado. Mas até que nós desenvolvemos um programa como esse do senhor aqui, é muito importante para esclarecer que a sociedade que é governada por um justo, como ela tem futuro. Como eu disse, hoje nós elegemos só no nosso ministério, porque eu não estou falando de Goiás, estou falando só do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no setor Fama. Elegemos 5 vereadores e ficou 3 primeiros suplentes ainda de cidade, que nós quase foram e talvez vão assumir. Quer dizer, hoje nós estamos em um mundo mais aberto, graças a Deus, por um trabalho como esse, o cristão e a cidadania. E hoje é um privilégio termos, só no nosso ministério ali na Grande Goiânia, nós estamos com 290 igrejas, templos construídos em propriedades próprias, além de outros estados e no países. exterior também. No exterior também, nós temos trabalho em 5 países, na América, temos na Inglaterra, temos na Espanha, temos na Irlanda do Sul e na Bélgica. Temos convenções em todos esses lugares. Então foi tudo esse trabalho, origem de Madureira, que teve aquela visão do nosso saudoso pastor Paulo Lemas Macalão, que enviaram aqueles homens leigos, como foi Antônio Moreira, que o senhor a conheceu. É um privilégio, bispo, aqui estar ao lado do senhor nesta oportunidade, dessa entrevista, dando um pouco do nosso conhecimento, que eu espero que daqui a pouco, se Deus permitir, Vida e Saúde, escrever um livro, História das Assembleias de Deus de Goiás, estendendo esses demais estados que saíram galhos de Goiás. Muito importante. Eu acho, pastor Abigail, que uma das grandes missão que nós temos como pioneiros, que eu também me incluo, ainda que cheguei bem mais atrasado, em razão da minha idade. Então, eu me incluo também no meio de grupos aí. O senhor foi antes, o pastor Albino antes, o Divino, todos esses outros já estão com o senhor. Mas eu tive a oportunidade de, inclusive, nessas jornadas que o senhor coloca, evangelísticas, que nós saíamos, às vezes passávamos 15, 20, 30 dias fora, evangelizando. E muitas vezes nós chegamos em lugares que carro não passava. A gente tinha que parar o carro numa distância e andar um mundão de distância, às vezes a pé, a cavalo, né? Porque já não chegava carro, em razão das estradas. Me lembro quando, numa caminhada, nós estamos aqui de Anápolis com o pastor, que já está na eternidade, o pastor Blandão, né? Eu, o senhor, o Blandão, o Zé Gregório, que hoje está lá em Redenção. Nós saímos por aqui afora, atravessamos o rio do Araguaia e afundamos esse mundão aí afora. Fomos para o lado daquela ali, Xinguara. Xinguara, tá só a madeira caída da mata ainda. Só tinha a madeira caída da mata. E aí, então, nós pousamos naquela beira da estrada, em cima de uma outra palha de bananeira, cercado, e eu acendi uma fogueira, acendemos uma fogueira para espantar as onças, né? E tinha muita onça na região. No outro dia, nós saímos naquele calorão, de mais de 40 graus. Calor tremendo daquele palha de bananeira na cabeça, né? Aí chegamos na beira daquele riacho e lá nós encontramos para 22, no meio dos 22 tinha parece uns 15 ou 20 índios. Parece que foi o senhor e o Blandão que fez o batismo, não foi? Foi. Vocês que batizaram os índios, pediram para ser batizado. Vamos batizar para formar uma igreja aqui. Aí ficou um grupo de índios lá e depois o Gregório mandou o irmão para lá para tomar conta. Né? Hoje está uma monstruosa cidade. Grande cidade. Xinguara, né? Eu nunca mais voltei. Está uma grande cidade. Mas a notícia que eu tenho é que hoje é uma das belas cidades ali Naquela época eles tinham derrubado a mata, mas não tinha nem queimado ainda. Estava só a pau, nós fomos pulando por cima daqueles pau. E lá só queimou, já abriu a cidade. Foi para chegar no acampamento onde estava o pessoal do INCRA,
estavam lá, nós fomos lá para o acampamento deles para pregar o evangelho. À noite foi um culto muito bom. Né? E a gente preocupado, meu Deus, onde é que a gente vai dormir hoje? Aí quando viemos, que fizemos uma barraca, com palha, formamos palha de bananeira e tudo. Mas essa é a história da igreja no Brasil. Mas é muita coisa que tivesse um tempo para contar, muita coisa importante que Deus fez. Deus nos usou por 4 vezes para orar para morto, que Ele ressuscitou. Apesar de que eu não tinha fé e nem coragem de orar para o morto. Mas Deus usou na hora. Porque fé é uma coisa, coragem é outra. Eu tenho fé, mas coragem eu não tinha. Um foi lá em Imperatriz, um foi lá em Cantagalo, município de Jaraguá, o outro foi em Itaguari. E agora, recentemente, aqui em Águas Lindas, Jesus ressuscitou a criança no ventre da mãe. Estava morta, constatada por médico. Então, são milagres que Jesus operou e ainda opera, dependendo da nossa fé. Esse é o trabalho que Deus tem feito ao longo destes anos. Aqui, o que o pastor Abigail começou a contar é uma fagulhazinha de nada dentro de uma história enorme, que é a história principalmente das Assembleias de Deus do Brasil e do evangelismo brasileiro. Essa é uma pequena parte aqui do estado de Goiás, que se estendeu hoje Tocantins, hoje Brasília, né? Mas que passou as fronteiras do Pará, de Mato Grosso e de outras regiões do país. Né? Pastor Abigail, o pessoal está ali já dando sinal que o tempo já foi. E esse pessoal não dá sossego para a gente. Porque a vontade é nossa contar a história aqui e continuar aqui, ué. Porque aqui que é bom para a gente contar a história que você talvez não teve a oportunidade ainda de ouvir dos pioneiros, daqueles que trabalharam e, através dos seus esforços, da sua luta e da sua fé, hoje está aí a igreja no Brasil. Graças a Deus. Espalhada por todo o rincão brasileiro. Pastor Abigail, as suas considerações finais e a nossa palavra aqui já de agradecimento. Bispo, foi um privilégio poder dizer nesse programa que Deus levantou o senhor, o cristão e a cidadania. Isso veio a tempo. Muito obrigado por ter essa oportunidade de passarmos juntos aqui e especialmente estar ao lado do senhor como segundo vice-presidente da mesa da Convenção Nacional. Meu abraço a todos os brasileiros, telespectadores desse programa tão construtivo. Muito obrigado e meu abraço. Que Deus abençoe a você. Amém. Não esqueça que no domingo próximo aqui estará o pastor Oídes José do Carmo, que vai trazer também uma palavra de Deus aos nossos corações. É o líder que Deus tem levantado também em Goiás, presidente da nossa convenção em Goiás e presidente da igreja, da Catedral das Assembleias de Deus, ali em Goiânia, Campinas, Goiânia. A nossa palavra de agradecimento ao pastor Abigail Carlos de Almeida e que Deus abençoe a todos vocês no precioso e maravilhoso nome de Jesus.